Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 26 de novembro. Na abertura do Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, defende a atuação do Judiciário no combate à corrupção e diz que o STF tem o dever de restaurar a imagem do país. O Supremo Tribunal Federal, ele não permitirá que haja a desconstrução da Operação Lava Jato. Esse é o destaque de hoje e você vai ver também. Em manifestação enviada ao Supremo, presidente Jair Bolsonaro abre mão de prestar depoimento presencial e pede conclusão de inquérito sobre suposta interferência política na Polícia Federal. Por maioria, o plenário do Supremo decide que é possível alterar data de provas de concursos públicos e vestibulares por motivos religiosos, desde que a medida não comprometa a igualdade da seleção. E a STF começa a julgar se crime de injúria racial pode ou não prescrever. Começou hoje o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Na abertura do evento, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, disse que não vai permitir que se repita no Brasil a campanha de descrédito do judiciário que aconteceu na Itália. Ele ressaltou que o Supremo tem o dever de restabelecer a ética e a moralidade no país. Ao abrir o encontro, o ministro Luiz Fux reafirmou o compromisso feito quando assumiu a presidência do Supremo, o de empreender todos os esforços para o combate à corrupção. E deixou claro, o Supremo Tribunal Federal não vai permitir uma desconstrução da Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, ele não permitirá que haja a desconstrução da Operação Lava Jato. Todas as ações penais e todos os inquéritos passarão pela responsabilidade do plenário, porque o Supremo Tribunal Federal tem o dever de restaurar a imagem do país a um patamar de dignidade da cidadania, de ética e de moralidade do próprio país. O ministro disse que não vai se repetir no Brasil o mesmo movimento de descrédito sofrido pela Operação Mãos Limpas na Itália nos anos 1990. A corrupção tem uma força tão grande que se iniciou na Itália um trabalho de desconstrução da Operação Mãos Limpas. Os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino foram assassinados. Iniciou-se uma campanha, vejam como é que tem traços de semelhança. Iniciou-se uma campanha de desprestígio, descrédito no Poder Judiciário. E surgiu um salvador da pátria, Silvio Berlusconi, que tudo quanto ele fez foi estabelecer para a Itália um manual de más práticas. Nós não podemos deixar acontecer isso no Brasil. O ministro afirmou ainda que o Brasil tem meios de tornar cada vez mais eficiente o combate à corrupção. É preciso que haja um endurecimento das leis no plano da coerção e da reparação dos danos. É preciso reforçar a independência dos órgãos de investigação e que tem dado demonstração de uma apuração que respeita os direitos do investigado e que também produz uma investigação eficiente. A condução coercitiva visava evitar combinação de versões. Você conduz coercitivamente, não dá tempo de combinar a versão, e isso é algo violento? Não, não é violento. Isso é uma estratégia de atuação e de investigação. É direito fundamental do Estado impor a sua ordem penal. Não tem só direito fundamental de preso, tem direito fundamental de vítima, tem direito fundamental do Estado, que tem de nos conceder um dos maiores valores consagrados na Constituição Federal, que é segurança. O ministro Luiz Fux ainda defendeu o papel da imprensa investigativa como forma de intimidar criminosos. A imprensa investigativa tem um efeito preventivo
para aqueles que não querem submeter a execração pública. Então é preciso saber que se tiver mala de dinheiro em algum lugar, a imprensa descobre. E ela denuncia. E ela traz a lume esses fatos. Então, quanto mais livre for a imprensa, mais eficiente será o combate à corrupção. O 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário também abriu espaço para que os tribunais superiores apresentassem um panorama dos resultados alcançados durante este ano. No evento, que vai até amanhã, são definidas as metas para a justiça brasileira para 2021. A ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, comentou sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 nas atividades da Justiça Trabalhista. Houve diminuição substancial nos processos recebidos em primeira e segunda instâncias e aumento de demandas no TST. Para a ministra, isso significa que o planejamento de melhorias da prestação jurisdicional em 2021 deve começar pela base. A questão não seja propriamente tratar o funcionamento do Tribunal Superior, dos tribunais superiores, mas o funcionamento nas instâncias ordinárias, na perspectiva de que haverá um resíduo que subirá ao Tribunal Superior do Trabalho no momento posterior imediato em que se restabelecer a atividade plena no primeiro grau. Em 2020, o Superior Tribunal Militar reduziu em 9% o estoque de processos da Corte. Com a pandemia do novo coronavírus, o STM recebeu menos processos que julgou. O tribunal continuou funcionando, com os trabalhos sendo realizados remotamente. O fortalecimento do Poder Judiciário consolida o Estado equânime em seus poderes, evidenciando os princípios republicanos em todas as suas instituições. Encontros como esse que ora vivemos impulsionam o desenvolvimento de estratégia em direção ao cumprimento da nossa nobre missão de realizar a justiça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, disse que o STJ atingiu a maioria das metas estabelecidas para este ano. Apesar de a pandemia limitar os julgamentos presenciais, a Corte conseguiu julgar 30 mil processos a mais do que estimava. Segundo o ministro, a pauta meio ambiente está entre as prioridades do tribunal. Temos que defender o meio ambiente e temos que proporcionar uma justiça rápida e eficiente, no sentido de coibir os abusos com relação aos processos destinados a julgamento nos crimes ambientais. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento presencial em inquérito que apura suposta tentativa de interferência no comando da Polícia Federal. No documento, Bolsonaro também pede a conclusão da investigação, que tem como base declarações do ex-ministro Sérgio Moro. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. O inquérito está suspenso desde setembro por decisão liminar do ministro Marco Aurélio, até que o plenário do Supremo decida se o presidente da República pode apresentar depoimento por escrito, mesmo na condição de investigado. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a administração pública pode flexibilizar data e horário de concurso e estágio probatório a quem alegue restrições por motivo de crença religiosa. A Corte entendeu que o poder público pode, no entanto, negar eventuais pedidos. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou em que condições a administração pública pode flexibilizar cronogramas de concursos públicos e jornadas de estágio probatório a quem alegue restrições por motivo de crença religiosa. A maioria da Corte votou no sentido de que essa flexibilização não pode acarretar ônus à administração pública e nem violar princípios como a razoabilidade e isonomia. A decisão foi tomada com base em dois casos específicos, em um deles envolvendo um candidato que obteve na Justiça o direito de realizar prova de aptidão física em concurso público em data diversa do previsto em edital. No outro, uma professora reprovada no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. Foram 3 sessões de julgamento e o plenário ficou dividido. De um lado, os ministros que votaram no sentido de que a administração não tem o dever de flexibilizar regras de concurso ou estágio probatório por motivo de crença religiosa. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques integram o grupo que seguiu esse entendimento. Quantas comarcas sequer tem juiz?
E daqui a pouco o juiz diz que não atua no plantão. E essa questão vai se colocar. Ou o médico. Então, é preciso que realmente essas ressalvas sejam devidamente amarradas para que o serviço público continue a ser aquilo que deve ser, que é serviço ao público. O Poder Judiciário não vai poder contestar alguma religião que seja amanhã criada, ou que alguém venha aderir, ou declarar aderir, uma pequena igreja do interior do estado do Maranhão, por exemplo, que vai guardar segunda-feira, quarta, ou outras medidas pessoais que o fiel tenha que adotar segundo a sua religião. No entanto, acompanhando o voto do ministro Edson Fachin, prevaleceu o entendimento de que deve haver por parte da administração pública a análise de possível compatibilização de datas e horários das provas, salvo se essa medida resultar em prejuízos ao interesse público ou violação do princípio da isonomia. Ao final do julgamento, o plenário acolheu a tese do ministro Alexandre de Moraes. É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca a escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. É possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública. Onde nós estivermos falando de prova de aplicação única, a exceção não se aplica. Agora, sempre que for possível individualizar a situação sem ônus desproporcional e com razoabilidade, aí se aplica. Com a decisão, o STF rejeitou o recurso da União que questionava a decisão da Justiça Federal ao permitir que um candidato membro da Igreja Adventista realizasse uma etapa do concurso público em data diversa do previsto em edital e acolheu um recurso de uma professora adventista contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a reprovação da servidora no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade, ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. E o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se o crime de injúria racial pode ou não prescrever. Sobre isso a gente conversa com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, William, boa noite. Trata-se de um habeas corpus que foi interposto contra uma decisão do STJ, a sexta turma, que entendeu que deveria ser afastada a prescrição alegada pela ré para ver extinta a sua punibilidade, ou seja, para ver afastada aquela condenação de 1 ano e 10 dias multas pelo crime de injúria racial, alegando a ocorrência da prescrição, que nada mais é do que um lapso temporal previsto pelo Código Penal para que o Estado possa perseguir aquela pessoa que cometeu um crime e condená-la efetivamente. O argumento dessa prescrição vem em razão de que na data da sentença proferida, e a sentença que condenou essa pessoa, ela já contava com mais de 70 anos, isso lá em 2013, e que, portanto, da data do fato até a sentença, já teria passado o prazo prescricional, uma vez que o Código Penal determina que a contagem dessa prescrição deve cair pela metade, quando da data da sentença a pessoa contar com mais de 70 anos. Mas o STJ, na análise do recurso, já que essa condenação foi confirmada em segunda instância e em recurso analisado pelo STJ, ele entendeu que a injúria racial estaria dentro de um rol descrito dentre os crimes de racismo. E a Constituição Federal prevê que o racismo é um crime inafiançável, não cabe fiança, e imprescritível. Não há lapso temporal para o Estado perseguir a pessoa e condená-la. E, nesse sentido, firmou esse entendimento
que deu origem a esse habeas corpus, cujo julgamento foi iniciado nesta quinta-feira. O ministro relator Edson Fachin já proferiu seu voto, confirmando o entendimento do STJ. Ele disse que racismo é um gênero do qual injúria racial seria uma espécie e que, portanto, deve sim ser considerado um crime inafiançável e imprescritível. O julgamento foi suspenso logo após o voto do ministro Edson Fachin, em razão do adiantado da hora, mas a promessa é de que ele seja retomado na próxima quarta-feira no julgamento do plenário, William. Obrigado, Karina. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral reprova contas do PSB da campanha eleitoral de 2016. Depois do intervalo. Preparada por sua inteligência própria e daqueles que a elaboraram a lidar com as questões mais complexas de um futuro distante. Talvez não tão distante, já presente, mas sem dúvida preparada. O futuro digital e o presente digital conseguem conviver com a nossa Constituição. A Caixa Seguradora foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal contra a lavagem de dinheiro nesta quinta-feira. Segundo a investigação, a empresa teria participado de esquema de sonegação e lavagem de dinheiro com organização criminosa investigada pela Polícia Federal desde 2018. Com a autorização da Justiça, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Brasília e no Rio de Janeiro, como desdobramento da Operação Descarte, realizada em março de 2018. A corretora é investigada por ter contratado uma organização criminosa para supostamente prestar serviços jurídicos. O suposto serviço era pago pela seguradora e devolvido em dinheiro para a quadrilha. No total, o prejuízo pode chegar a 28 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a operação de hoje tem o objetivo de recolher provas de operações fraudulentas. Os crimes praticados são de sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Segundo a polícia, nesta fase da Operação Descarte, participaram do esquema criminoso um doleiro de Brasília e o presidente da seguradora. A investigação começou depois da delação premiada de Alberto Youssef, que deu origem à Operação Lava Jato. Na sessão de hoje de manhã, o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou a prestação de contas relativa às eleições de 2016 do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Veja esse e outros destaques do TSE. A área técnica do tribunal encontrou várias irregularidades na prestação de contas do PSB. Problemas como ausência de registros de movimentações financeiras e transferência de recursos do fundo partidário para contas pessoais de candidatos. O plenário determinou que o PSB deve devolver R$20 mil aos cofres públicos e também a suspensão do repasse das cotas do fundo para o partido por um mês. Analiso agora a transferência de recursos do fundo partidário para a conta da pessoa física dos candidatos. O repasse de recursos públicos para as contas bancárias pessoais dos candidatos, além de malferir os mencionados artigos 7º e 8º da nossa resolução, enseja, aqui sim, no ponto, o ressarcimento ao erário dos valores nos termos do artigo 72 da resolução, consoante, inclusive, sugerido pela ASEP, diante do incontroverso dispêndio irregular desses recursos, não estando as contas pessoais vinculadas sequer à campanha eleitoral, o que gera confusão patrimonial entre a pessoa jurídica do candidato e a pessoa física. Os ministros também aprovaram o envio de forças federais para Manaus, capital do Amazonas, e Fortaleza e Caucaia, ambas no Ceará, durante o segundo turno das eleições 2020. E atenção, eleitor. 3 avisos importantes sobre a votação de domingo. O eleitor deve baixar o aplicativo e-Título até às 23h59 de sábado, véspera da votação. Além disso, os sites do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais vão ter uma versão diferente entre a noite de sexta-feira e a noite do domingo de eleição. Essa medida já foi adotada no primeiro turno e serve para evitar uma sobrecarga nas páginas. As versões completas dos sites continuam disponíveis para o eleitor. E, por fim, o Tribunal Superior Eleitoral
Eleitoral pede que os eleitores não utilizem a caneta para digitar os votos na urna eletrônica. E você sabe o que acontece com o seu voto durante uma eleição? Confira na reportagem de Renata Gorga. No dia da eleição, o início de tudo é a impressão da zerésima, ou seja, um documento que mostra que não há nenhum voto computado na urna eletrônica. Em seguida, é autorizada a votação e, claro, com voto secreto. Aí você pode pensar, mas não tem como eu saber o voto de alguém pela ordem da fila na sessão eleitoral? De jeito nenhum. Sabe por quê? Quando o eleitor digita os números dos candidatos e aperta a tecla confirma, as informações são embaralhadas e registradas em duas memórias. Assim que a votação é encerrada, todos os votos registrados na urna são apurados e é gerado um boletim de urna. É uma espécie de extrato dos votos que os candidatos e legendas recebem. 5 vias do documento são impressas. Uma delas é colocada na porta da respectiva sessão eleitoral. 3 vão para o cartório eleitoral correspondente. E a última é entregue aos representantes ou fiscais dos partidos. Se forem necessárias, outras vias do boletim são impressas. Todas possuem um QR Code e são disponibilizadas na internet para que qualquer pessoa possa verificar os resultados da sessão. As informações desses boletins são encaminhadas diretamente a um centro de transmissão. Segundo Rodrigo Coimbra, chefe da seção do voto informatizado do TSE, nesse centro é feito um acesso à rede alternativa da Justiça Eleitoral, que é segura. De modo que qualquer tentativa de manipulação, seja no transporte da mídia ou seja no envio dos arquivos, é facilmente identificada. Em seguida, os votos são totalizados e apresentados à população. Neste ano, esse processo ocorreu de forma centralizada no Tribunal Superior Eleitoral. Antes acontecia nos tribunais regionais. Depois que a urna é utilizada, ela é embalada e levada de volta aos depósitos dos TRS ou do TSE. E o TSE divulgou uma nota informando que são falsas as postagens nas redes sociais que afirmam que os candidatos tiveram votos alterados ou duplicados pela Justiça Eleitoral. Na última segunda-feira, durante uma atualização dos dados, ocorreu em algumas cidades e por poucas horas a visualização de dados sobrepostos referentes a votos de candidatos a prefeito e vereador. O TSE informou imediatamente a todos os tribunais regionais eleitorais a respeito do caso e fez as atualizações necessárias. Houve uma sobreposição de dados e não uma duplicação de votos. E a terceira reportagem da série Cálculos Eleitorais vai mostrar como são definidos os candidatos que vão ocupar as vagas conquistadas pelos partidos. Em geral, os vereadores mais votados são os que devem ser eleitos, certo? Mas não é só isso. Os candidatos precisam ter um desempenho individual de pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral, ou QE. Vamos continuar com o mesmo QE com o qual trabalhamos desde o início da série, tudo bem? Ele era de 10 mil. Sendo assim, 10% de 10 mil são 1.000. Essa é a quantidade mínima de votos que o candidato precisa ter para ser eleito. Portanto, o requisito é a segunda cláusula de desempenho, direcionada apenas aos candidatos eleitos, sem considerar os suplentes. Foi uma novidade que visou, em que o legislador procurou acabar com o fenômeno dos puxadores de voto. O fenômeno Tiririca, o fenômeno Enéas, né? Antigamente, acontecia o quê? Um partido escolhia um grande candidato puxador de voto, que tivesse grande apoio popular, e aí aquele candidato, por exemplo, nesse exemplo aqui, um único candidato obteve, por exemplo, 20 mil votos, e o segundo candidato mais votado do partido tem, por exemplo, apenas 100 votos, né? Então, esse segundo candidato, ele não entrava por mérito próprio, ele entrava por arrastamento do puxador de voto. Quase 8 meses após o fechamento de escolas por causa da pandemia do novo coronavírus, o retorno às aulas presenciais ainda é uma dúvida em muitas cidades brasileiras. O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que autoriza atividades remotas para os ensinos básico e superior na rede pública até dezembro de 2021. O texto precisa ser validado pelo Ministério da Educação.
Na reportagem especial de hoje sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, você vai ver que, enquanto isso, alunos de escolas públicas e particulares ainda tentam se adaptar às aulas online. O ano escolar repleto de incertezas, conteúdo acumulado e estudantes desmotivados. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 54% dos estudantes de escola pública demonstraram que estão desgastados além do normal. Quase todo o ano letivo de 2020 foi fora de sala de aula. As escolas particulares se adaptaram mais rapidamente. Já no ensino público, a pesquisa aponta que 92% dos estudantes receberam atividades para fazer em casa no mês de setembro, contra 74% no mês de maio. Os índices aumentaram em diversos estados. No norte, por exemplo, esse número passou de 52% em maio para 84% em setembro. E tudo começou no mês de março, quando os governadores editaram decretos que suspendiam as aulas presenciais. A dinâmica das aulas remotas traz mais um dado que chama a atenção. A dificuldade para se organizar aumentou de 58% para 68% em comparação com os meses de setembro e outubro do ano passado. Os pais reclamam que o conteúdo virtual não chegou assim tão rápido e acreditam que hoje são os maiores responsáveis pela educação das crianças e jovens. Ela teve muita dificuldade de organizar essa rotina. Então, até agora a gente está tendo uma dificuldadezinha de fazer ela se disciplinar, assistir a aula no início e ficar até o final da escola, né, do horário escolar. Em relação às mensalidades dessa escola, a gente não teve desconto ou abatimento algum. Apesar dela ter tido quase 30 dias sem nenhuma atividade, a gente não teve abatimento nenhum na mensalidade. O preço das mensalidades não é o único motivo de discussão. Com a retomada das atividades em quase todos os setores, surgiu um novo problema para os professores, alunos e governo: a volta às aulas. Nas escolas particulares, esse processo já começou e tem sido gradual, por grupos de estudantes e de acordo com os protocolos sanitários. E segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação, os pais podem decidir se os filhos voltam às aulas presenciais. As aulas, elas são transmitidas de maneira simultânea. Então, o que acontece na sala presencial é o que o aluno recebe em casa de maneira virtual. E tem funcionado muito bem dessa maneira. Já na escola pública, a história é bem diferente. A retomada de aulas presenciais se transformou numa batalha judicial entre governo e sindicato de professores. Algumas disputas judiciais ganharam notoriedades porque alguns governadores insistiam na retomada das aulas da rede pública. Já a Justiça determinava que houvesse a apresentação de estudos contundentes que mostravam que a retomada das aulas naqueles momentos era uma retomada segura. E ponderou-se que a retomada ainda não era segura em algumas situações, por isso a maioria das cidades, a maioria dos municípios não promoveu a retomada completa. Sem retomada e sem estrutura para o ensino à distância. Para quem sonhava com vestibular, a escola pública em tempos de pandemia virou um pesadelo. Desde que eu me conheço por gente, eu estudo em escola pública, mas eu pude ter a maior certeza das diferenças de infraestrutura entre uma particular e uma pública nessa pandemia, porque a gente perdeu nossas aulas presenciais mais ou menos dia 10 de março e a gente só foi voltar a ter alguma coisa de escola dia 1º de julho com as aulas remotas. Então foi um período muito grande que a gente não sabia como é que seria a nossa vida, não sabia como seriam os vestibulares, se ainda teríamos o nosso ano letivo. E o dilema não acabou. O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que autoriza atividades remotas para os ensinos básico e superior nas redes pública e particular até 31 de dezembro de 2021. A Lívia, que tenta uma vaga para medicina, acredita que terá de se esforçar ainda mais para reduzir a desvantagem em relação aos estudantes das escolas particulares. Não posso bobear, é um curso totalmente concorrido e essa concorrência pode aumentar esse ano, então eu não posso perder totalmente o meu ritmo, mesmo com os dias bons e dias ruins nessa quarentena.
E agora com o vestibular da UNB, que foi cancelado para quem é do terceiro ano atualmente, foi um balde de água fria, então só sobrou o Enem. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.